Pessoal, mais uma resolução. Uma equação da reta que contém o ponto médio do segmento de extremos -2, -1 e 5 e que é perpendicular a esse segmento pode escrever. Então ele quer a equação reta que seja perpendicular a um segmento e que justamente passe pelo ponto médio desse segmento. Então os pontos extremos desse segmento é -2 e -1. Vou chamar de ponto A aqui só para ter uma referência. E aqui um ponto B, 5 e 4. Então isso é um segmento. Como se fosse alguma coisa assim, ó. Aqui está o segmento, o A e o B. Eu quero uma reta que passe no ponto médio, ou seja, passe bem no meio, e que seja perpendicular a esse segmento, ou seja, uma reta então, deixa eu mudar aqui a cor, ó. Uma reta que seja assim, ó. Essa aqui é a reta que eu estou procurando. Ok? Essa aqui é a reta que eu estou procurando. Primeiro fazer aqui é justamente encontrar o ponto médio, né? Acho que é o mais coerente de ser feito. Olha só, x do ponto médio como faz? X mais x sobre 2. É a média do x. Então eu vou fazer, ó, x do B sobre... Isso vai me dar mais x do B. E o x do ponto médio tá me dando quebrado. Tá me dando aí 3/2. O y do ponto médio vai dar y do ponto A mais y do ponto B, divide por 2, é a média dos y. Y do ponto A -1, y do ponto B 4, -1 mais 4, isso sobre 2. E o y do ponto médio está me dando também quebrado, inclusive o mesmo 3/2. Ok. Então já vou botar aqui, ponto médio, 3/2, 3/2. Então a reta vai ter que passar nesse ponto aí. E tem que passar de forma perpendicular. E aí como é que é isso? Bom, forma um ângulo de 90 graus. O que eu sei sobre retas perpendiculares? Se eu tenho duas retas perpendiculares, os coeficientes angulares, quando multiplicam-se, resulta -1. Isso é o mesmo que falar, os coeficientes angulares são invertidos e com sinais contrários, sinais diferentes, sinais opostos. Então, se as retas são perpendiculares, os coeficientes angulares não são iguais, pelo contrário, são invertidos e com sinais trocados. Então, vou achar o coeficiente angular da reta normal a partir dos pontos A e B, que eu vou chamar de reta S, então, aqui, ó. Aliás, reta R. A reta R vai ser a reta que é formada ou que é construída a partir dos pontos A e B. Então, o coeficiente angular dessa reta R, eu vou usar a expressão do coeficiente angular, não sei se tu lembra, que é a razão entre os y's, ou razão entre as diferenças entre os y's, yb menos ya, e a diferença entre os x menos xa. Então, isso aí é a expressão que define o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos. Razão entre os y's, razão entre a diferença dos y's e a diferença dos x. Então, o coeficiente angular da reta R, que é definida pelos pontos dados no problema, YB 4, menos YA menos 1. XB 5, menos XA menos 2. Isso está me dando menos com menos mais vai dar 5. Menos com menos vai dar mais, 5 mais 2, 7. E aí eu tenho 5 sétimos.
Bom, então significa que o coeficiente angular da reta S, que passa pelo ponto médio, o coeficiente é invertido com o sinal trocado, menos 7/5. Aí eu vou reaplicar a fórmula do ponto médio, do coeficiente angular. Coeficiente angular agora da reta S é igual a diferença entre os y, razão entre a diferença dos y e a diferença do x. Só que eu só tenho um ponto da reta S, que é esse ponto que ela passa pelo ponto médio. Então eu faço y menos y do ponto e aqui x menos x do ponto. Então se eu não tenho dois pontos, o x e o y aqui eu torno um deles genérico. Então m de S eu sei é menos 7/5 igual y genérico menos o y do ponto 3/2 e aqui x menos x do ponto menos 3/2. Multiplicando cruzado, aí eu tenho menos 7 que multiplica x menos 3/2 igual a 5 que multiplica y menos 3/2. Entendeu o que eu fiz, né? Ó, multipliquei assim em x. Menos 7 vezes x, menos 7x, menos vezes menos dá mais, 7 vezes 1, 1/2, igual 5y, 5y, 5 vezes menos 3/2, menos 15/2. Organizando esta equação, vou trazer tudo para a esquerda, tá? Não importa, o x vai ficar negativo aqui, mas eu vou fazer isso. Então fica 7x aqui, ó, menos menos 5y. E tu vê que eu já tenho alguma coisa indo no caminho, ó. Y mais 5x. Aqui, ó, 5. X, estou no caminho. Vamos ver. Eu tenho aqui mais 20, largo para cá 15/2. Isso é igual a 0. Então passei todo mundo para o primeiro membro naquela falsa passagem, né? Então eu tenho menos 7x menos 5y, 21/2 mais 15/2, isso vai me dar 36/2. 36/2 é o mesmo que 18. Então aqui está dando mais 18 igual a 0. Menos 7x menos 5y mais 18 não tem isso. Mas se eu multiplicar por menos 1, né, aqui na frente, ó, sempre é interessante que não fique negativo, né? Existe uma preferência por não ter negativo aqui no coeficiente do x. Então eu tenho 7x mais 5y, né? Troco o sinal de todo mundo, menos 18 igual a 0. E aí eu procuro e encontro isso aonde? Encontro isso na letra C, que está 5y mais 7x menos 18. É o mesmo que eu encontrei aqui. 7x mais 5y menos 18 igual a 0. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.